A história da Babilônia se ergue como uma muralha diante dos olhos da humanidade. Não era apenas um reino, era um império que parecia inquebrável, feito de tijolos queimados e sonhos de grandeza. O nome Nabucodonosor II ecoa até hoje como símbolo de poder e arrogância. O monarca que transformou sua cidade na mais esplêndida da antiguidade. Jardins suspensos, muralhas imensas, templos que tocavam o céu. Tudo isso servia para proclamar ao mundo que os deuses da Babilônia haviam favorecido aquela terra. E nesse mesmo palco grandioso, Israel, pequeno e aparentemente insignificante, viu-se arrastado pelo vento impiedoso da guerra. A destruição de Jerusalém não foi apenas uma tragédia política, foi vivida como uma ferida na fé, pois parecia que os deuses estrangeiros haviam triunfado sobre o Senhor. Mas será que a vitória era realmente deles? O cativeiro na Babilônia começou como um terremoto na vida do povo hebreu. Imagine as ruas de Jerusalém em chamas, o templo de Salomão sendo saqueado e os utensílios sagrados levados como troféus para os templos babilônicos. Cada passo da marcha forçada rumo ao exílio parecia uma ironia cruel. Os escolhidos do Senhor andando sob o jugo de um rei pagão. E aqui surge a grande questão: se o Senhor era o verdadeiro Deus, como pôde permitir que seu povo fosse derrotado? Essa pergunta ecoava nos corações dos exilados, criando uma tensão que moldaria não apenas sua história, mas também sua teologia. Você já percebeu como, em momentos de crise, é justamente quando a fé é colocada em xeque que surgem as maiores revelações? Nabucodonosor, para o mundo antigo, não era apenas um rei, mas quase um representante dos deuses. Ele acreditava que sua autoridade vinha de Marduk, o grande deus da cidade. Era comum que conquistas militares fossem interpretadas como triunfos espirituais. Se Babilônia venceu, foi porque seus deuses eram mais fortes. Essa mentalidade se refletia nos desfiles triunfais, nas oferendas e nas celebrações públicas. O rei e os sacerdotes faziam questão de mostrar aos povos conquistados que os deuses babilônicos tinham poder, não apenas sobre o céu, mas também sobre a terra. E para os israelitas, isso soava como um insulto direto à fé no Deus único. Como explicar ao coração ferido que aquilo não era o fim, mas o começo de uma lição profunda? O exílio, por mais devastador que tenha sido, tornou-se um espaço de confronto cultural e religioso. Os israelitas foram forçados a conviver diariamente com templos colossais, estátuas douradas e rituais que enalteciam divindades estranhas. Em cada esquina havia uma lembrança de que estavam longe de Sião. Babilônia não era apenas uma capital política, era uma vitrine da idolatria. A cada festival, a cada procissão, os exilados sentiam-se pressionados a reconhecer a força dos deuses locais. Você já se perguntou como seria viver em um ambiente em que tudo à sua volta contradiz aquilo em que você acredita? E, no entanto, é justamente aí que a história ganha uma virada surpreendente. Porque, apesar de toda a glória babilônica, os profetas não se calaram. Jeremias já havia advertido que o exílio era consequência da desobediência, não fraqueza, do Senhor.
E Daniel, dentro da própria corte de Nabucodonosor, testemunhava que havia um Deus acima de todos, aquele que muda os tempos e as estações, que remove reis e estabelece reis. Em meio às muralhas gigantescas, soava uma mensagem clara. A vitória aparente dos deuses babilônicos era apenas uma ilusão passageira. O Senhor estava escrevendo sua própria narrativa, e isso nos leva a uma reflexão. Quantas vezes aquilo que parece derrota é, na verdade, parte de um plano maior? As crônicas babilônicas registram com orgulho as campanhas militares, incluindo a conquista de Judá. Para eles, era motivo de glória. Já para Israel, era uma ferida aberta. Mas a beleza dessa história está em perceber como as duas narrativas se cruzam. Enquanto os babilônios vangloriavam-se de suas vitórias, os profetas enxergavam nelas o instrumento da justiça divina. O mesmo evento era interpretado de maneiras totalmente diferentes, e isso nos mostra como a história é também uma batalha de significados. Você percebe como a Bíblia sempre vai além do simples registro histórico, trazendo à tona o propósito por trás dos acontecimentos? A Babilônia crescia, mas também acumulava arrogância. E os israelitas, ainda que humilhados, começavam a compreender algo novo. Deus não estava restrito a Jerusalém ou ao templo. Ele era Senhor até mesmo na terra do exílio. Essa descoberta foi revolucionária para a fé do povo, pois rompeu com a ideia de que a presença divina estava limitada a um espaço geográfico. Se até na terra de Nabucodonosor o Senhor continuava agindo, isso significava que ele era o verdadeiro Deus universal. Já notou como, às vezes, precisamos perder algo que parecia essencial para descobrir uma verdade ainda maior? Essa primeira parte da jornada nos mostra que o exílio não foi apenas uma queda, mas o início de um embate teológico sem precedentes. O palco estava armado. De um lado, os deuses da Babilônia, exaltados em templos magníficos. Do outro, o Deus de Israel, aparentemente derrotado, mas prestes a revelar sua soberania. O conflito não era apenas político, era espiritual, cultural e histórico. E agora eu te pergunto, você percebe como cada detalhe dessa narrativa abre espaço para algo ainda mais grandioso que vem a seguir? Se você está acompanhando até aqui, confira se já está inscrito no canal, porque a história só está começando e você não vai querer perder o que vem depois. Entre os inúmeros deuses da Mesopotâmia, 3 nomes ecoavam com mais força nos corredores dos templos e nas praças da Babilônia: Marduk, Bel e Nebo. Eles formavam o núcleo da devoção oficial, sustentando o poder político e espiritual da cidade. Cada um representava um aspecto vital da vida e do cosmos, e suas histórias estavam entrelaçadas à identidade do império. O curioso é que, embora muitas vezes sejam citados lado a lado, cada um tinha uma função distinta, um papel que servia para legitimar a grandeza da Babilônia diante de todos os povos conquistados. Mas afinal, quem eram esses deuses e por que eles se tornaram tão centrais? Marduk era o grande herói da mitologia babilônica. Segundo os antigos mitos, ele derrotou Tiamat, a deusa do caos, e a partir de seu corpo formou os céus e a terra. Essa narrativa do Enuma Elish,
O épico da criação babilônica colocava Marduk como criador e mantenedor da ordem. Sua figura era associada à realeza, à justiça e à autoridade suprema sobre os outros deuses. Era ele quem concedia legitimidade ao trono de Nabucodonosor e de todos os reis da Babilônia. Assim, quando Israel foi conquistado para os babilônios, a vitória era sinal de que Marduk havia vencido o Deus de Jerusalém. Você percebe como esse discurso moldava a visão de mundo de toda uma nação? Já Bel, cujo nome significa simplesmente Senhor, é uma figura intrigante. Muitas vezes, Bel é usado como título para outros deuses, inclusive o próprio Marduk. No entanto, em determinados contextos, aparece como divindade distinta, representando poder e domínio sobre povos e territórios. O título Bel funcionava como uma forma de engrandecer os deuses e mostrar que estavam acima de qualquer outra divindade estrangeira. Para os israelitas, ouvir os babilônios exaltarem Bel era mais do que provocação. Era como se zombassem da soberania do Senhor. E isso levanta uma questão interessante. Até que ponto nomes e títulos carregam poder simbólico em uma cultura? Nebo, ou Nabu, era o deus da sabedoria, da escrita e do destino. Seu papel era fundamental em uma sociedade que valorizava profundamente a literatura, a astronomia e a administração. Ele era considerado o escriba divino, aquele que registrava os decretos dos deuses e selava o futuro dos homens. Seus templos ficavam repletos de estelas e inscrições, exaltando sua ligação com o conhecimento. É curioso notar que muitos nomes babilônicos trazem a marca desse Deus, como Nabucodonosor, que significa Nebo protege a coroa. Você já notou como a escolha de nomes é uma forma de carregar a fé de um povo dentro de sua própria identidade? Esses três deuses, juntos, não eram apenas figuras religiosas, mas símbolos do que a Babilônia queria transmitir ao mundo. Ordem cósmica, poder absoluto e sabedoria inquestionável. Eles funcionavam como pilares que sustentavam o orgulho nacional e a política imperial. Cada conquista, cada nova província incorporada ao império era celebrada como uma expansão do domínio de Marduk, Bel e Nebo. E por mais que os israelitas se mantivessem firmes em sua fé, viver diariamente sob essas narrativas era um choque cultural gigantesco. Você consegue imaginar como deve ter sido ouvir constantemente que seus deuses eram inúteis diante da tríade babilônica? O mais fascinante é que, apesar de toda essa imponência, as Escrituras não perdem a oportunidade de ironizar esses deuses. Isaías, por exemplo, descreve Bel e Nebo sendo carregados como fardos em procissões, incapazes de salvar a si mesmos, quanto mais seus adoradores. A imagem é poderosa. Ídolos que precisam ser transportados porque não têm vida própria. O contraste é gritante entre o Senhor, que sustenta o universo, e os deuses da Babilônia, que dependem de homens para se mover. Já parou para pensar na ousadia desse tipo de mensagem em pleno cativeiro, quando parecia que esses ídolos estavam no controle? Para os israelitas, conhecer a fundo essas divindades não era opcional. Eles eram expostos diariamente às histórias, símbolos e rituais de Marduk, Bel e Nebo.
A tentação era grande, porque esses deuses ofereciam o que parecia ser poder imediato e proteção visível. Mas, ao mesmo tempo, essa convivência forçada serviu para reforçar ainda mais o contraste entre a ilusão da idolatria e a realidade do Deus vivo. É como se, quanto mais grandiosos os ídolos se apresentassem, mais frágil se tornava sua máscara diante da verdade. Você percebe como o exílio foi, paradoxalmente, uma escola de fé para Israel? Essa tríade babilônica mostra como a religião era inseparável da política e da cultura do império. Mais do que crenças, eram instrumentos de poder usados para submeter e impressionar os povos conquistados. Mas a narrativa bíblica, desde cedo, deixa claro que nenhum desses nomes, títulos ou rituais podia resistir ao Deus de Israel. E essa tensão vai crescendo ao longo da história, preparando o terreno para o confronto direto entre o Senhor e os ídolos. Agora me diga, qual desses três deuses você acha que mais influenciava a vida dos israelitas no exílio? Deixe sua opinião nos comentários, porque sua percepção pode abrir novas discussões sobre esse embate espiritual. A religião babilônica não era algo restrito ao interior dos templos. Ela moldava todo o cotidiano da cidade. Para entender seu impacto, basta imaginar uma Babilônia pulsante, repleta de zigurates que se erguiam como montanhas artificiais, conectando céu e terra. O mais famoso deles era o Exagila, dedicado a Marduk, com seus salões cobertos de ouro e esculturas monumentais. Ali, sacerdotes realizavam rituais diários que buscavam garantir a ordem do universo. Cada oferenda, cada cântico, tinha a intenção de manter os deuses satisfeitos, porque, segundo a mentalidade da época, o equilíbrio da vida dependia da boa vontade dessas divindades. Você já pensou como seria viver em um lugar onde tudo, até a colheita e a chuva, parecia depender de rituais constantes? Esses rituais eram minuciosos e altamente simbólicos. Sacrifícios de animais, libações de vinho e óleo, hinos cantados em coros. Tudo seguia um padrão que refletia séculos de tradição. Os sacerdotes, que eram figuras de prestígio, carregavam a responsabilidade de manter viva essa conexão entre homens e deuses. A cada amanhecer, os templos eram purificados, as imagens divinas lavadas e ornadas com joias, como se estivessem sendo cuidados como reis. É curioso pensar que esses ídolos, apesar de representarem seres supremos, precisavam de banhos, refeições e vestimentas para se manterem vivos. Não soa contraditório que um Deus precise ser alimentado por mãos humanas? As festas religiosas eram momentos de grande exibição de poder. O Ano Novo Babilônico, conhecido como Akitu, era um dos rituais mais importantes. Durante vários dias, procissões percorriam a cidade, levando estátuas dos deuses, enquanto multidões participavam de cerimônias que reencenavam o mito da criação. Nabucodonosor, como rei, se submetia a um ritual simbólico. Tinha suas insígnias retiradas diante da estátua de Marduk, para depois recebê-las novamente, mostrando que sua autoridade vinha diretamente do Deus. Esse detalhe revela muito. A política estava totalmente amarrada à religião, e os deuses eram o fio que sustentava o poder do trono.
Você percebe como isso criava um ambiente em que desobedecer ao rei era também desobedecer ao divino? Os templos não eram apenas centros de culto, mas também instituições econômicas. Armazenavam riquezas, administravam terras e serviam como bancos primitivos. O culto aos deuses estava profundamente ligado à circulação de bens e à vida financeira da Babilônia. Isso significa que, para além da crença, havia um sistema de interesses humanos por trás da religião. O que parecia uma simples oferenda era, na prática, parte de um grande mecanismo que fortalecia o império. Já parou para pensar que, muitas vezes, a religião na antiguidade era tanto uma questão de fé quanto de poder econômico? E havia ainda os símbolos visuais que reforçavam essa devoção. Estátuas colossais guardavam entradas, relevos mostravam cenas mitológicas e cada detalhe da arquitetura transmitia a ideia de que os deuses estavam presentes em todos os lugares. Para um israelita que caminhava pelas ruas da Babilônia, cada esquina representava uma provocação à sua fé. Era impossível não notar a diferença. Em Jerusalém, havia um templo único para o Deus invisível. Em Babilônia, dezenas de templos, cada um com imagens palpáveis, douradas, atraentes aos olhos. Não soa irônico que justamente no meio dessa exuberância fosse revelada a fragilidade dos ídolos? Os rituais também incluíam práticas de adivinhação e astrologia. Sacerdotes observavam estrelas, interpretavam sonhos e até examinavam o fígado de animais sacrificados em busca de presságios. Tudo isso era considerado ciência sagrada, como se o destino estivesse escrito no céu e apenas os intérpretes, treinados, pudessem decifrá-lo. Essa confiança em sinais e símbolos criou um contraste marcante com a fé israelita, que se baseava não em astros, mas na palavra de Deus. Já notou como, até hoje, a humanidade continua fascinada por buscar respostas em coisas criadas, em vez de olhar para algo maior? Para os babilônios, esses rituais mantinham o cosmos em ordem. Para os israelitas, eram apenas encenações vazias, e essa tensão se tornava cada vez mais evidente no exílio. Afinal, se esses deuses eram tão poderosos, por que precisavam de sacrifícios diários para continuarem existindo? Essa contradição estava no centro da crítica profética, que não poupava ironias ao descrever ídolos como madeira e pedra, incapazes de falar ou ouvir. Você consegue imaginar o impacto dessa mensagem para um povo cercado por templos que reluziam ouro em cada detalhe? O culto oficial da Babilônia era grandioso, sofisticado e impressionante, mas também carregava sua própria fragilidade. Quanto mais os sacerdotes insistiam em provar a força dos deuses, mais evidente se tornava a dependência deles de mãos humanas. E foi nesse contexto que os profetas começaram a anunciar algo maior, que o Senhor, o Deus de Israel, não precisava ser carregado nem alimentado, porque ele era quem sustentava toda a criação. Esse embate estava apenas começando e logo se tornaria uma das maiores reviravoltas teológicas da história. Agora me diga, você gostaria de viver em uma cidade como a Babilônia, cercado de rituais e templos em cada esquina? Ou isso soaria como uma prisão espiritual?
Em meio à grandiosidade da Babilônia, os profetas de Israel levantaram suas vozes como testemunhas incômodas. Eles olhavam para as estátuas reluzentes de Bel e Nebo e enxergavam apenas pedra e metal sem vida. Isaías, por exemplo, foi ousado ao descrever esses ídolos sendo carregados em procissões como fardos pesados sobre animais de carga. A imagem é poderosa e irônica. Deuses que, em vez de carregar seus adoradores, precisam ser carregados. Você já pensou no impacto de ouvir isso em pleno exílio? Quando a pressão cultural era esmagadora, Jeremias também não poupou palavras. Em suas profecias, ridicularizou os ídolos que não podiam falar, andar ou fazer qualquer coisa por conta própria. Ele os comparava a espantalhos em campos de pepinos, figuras inúteis que só serviam de enfeite. Para os israelitas, essa comparação funcionava como um lembrete constante. Por trás da pompa e do ouro babilônico havia apenas ilusão. Era uma tentativa de abrir os olhos de um povo tentado a acreditar que a derrota significava a fraqueza do Senhor. Já percebeu como a crítica profética não apenas denunciava os ídolos, mas também fortalecia a identidade de Israel? No livro de Daniel, encontramos exemplos ainda mais marcantes desse confronto. Daniel e seus amigos foram forçados a viver sob as leis e costumes babilônicos, mas mantiveram sua fidelidade. A narrativa da fornalha ardente, em que Sadraque, Mesaque e Abednego recusam-se a adorar a estátua de ouro de Nabucodonosor, é um dos maiores símbolos dessa resistência. O que estava em jogo não era apenas obediência civil, mas a afirmação de que o Deus de Israel estava acima de qualquer imagem feita por mãos humanas. Você já parou para refletir na coragem necessária para enfrentar um império inteiro com uma simples negativa? Outro episódio impressionante é o da escrita na parede durante o banquete do rei Belsazar. Enquanto os utensílios sagrados de Jerusalém eram usados de forma profana em celebrações pagãs, uma mão misteriosa surgiu para escrever a sentença contra o reino. A mensagem era clara. Os deuses da Babilônia não tinham poder para salvar seus reis do julgamento divino. Essa cena mostra que, mesmo em meio à glória aparente do império, o Senhor demonstrava sua soberania com sinais inconfundíveis. Não. É curioso como a Bíblia transforma até mesmo os momentos de festa em espaços de revelação. Os profetas não apenas denunciavam a inutilidade dos ídolos, mas apontavam para a verdadeira fonte de poder. Eles lembravam que o Senhor não precisava de templos grandiosos, pois habitava no meio de seu povo. Essa mensagem era radical, especialmente para quem estava cercado por zigurates que tocavam o céu. Ao afirmar que Deus estava vivo e presente, os profetas colocavam em xeque toda a estrutura religiosa da Babilônia. Você percebe como essa narrativa criava um choque entre visível e invisível, entre aparência e essência? E não era só sobre idolatria. As profecias também denunciavam a arrogância da Babilônia como império. Isaías chegou a prever sua queda dizendo que os céus tremeriam e a terra se moveria diante do julgamento divino. Para os israelitas, ouvir essas palavras era um sopro de esperança. Por mais forte que fosse a Babilônia, sua glória teria fim.
O contraste é gritante. Enquanto os babilônios confiavam em deuses que precisavam ser carregados, Israel confiava em um Deus que carregava seu povo. Já pensou como essa inversão de papéis era uma arma poderosa contra a opressão cultural? Confronto profético, portanto, não era apenas uma batalha de ideias, mas um embate entre narrativas. De um lado, os sacerdotes babilônicos anunciando a grandeza de Marduk. Do outro, homens simples como Jeremias, Daniel e Isaías proclamando que só o Senhor governava a história. É impressionante perceber que, mesmo em minoria e sob domínio estrangeiro, esses profetas não silenciaram. Eles mantiveram viva a chama da fé, e suas palavras atravessaram os séculos para nos lembrar que a verdade não depende da maioria. Já notou como, muitas vezes, as vozes solitárias são as que mais ecoam na história? Esse confronto deixou marcas profundas na teologia de Israel. Ao experimentar a convivência com os ídolos e ouvir a denúncia profética contra eles, o povo fortaleceu sua compreensão do monoteísmo. O exílio se tornou um laboratório de fé, onde a inutilidade dos deuses estrangeiros foi exposta diante dos olhos de todos. E, no fim, o que parecia ser derrota se transformou em revelação. O Senhor não apenas sobreviveu ao cativeiro, mas saiu dele ainda mais exaltado. Agora, me diga, você acredita que esse embate entre o verdadeiro Deus e os falsos ídolos ainda ecoa nos dias de hoje, entre os escritos apócrifos que sobreviveram ao tempo? Existe uma narrativa curiosa e provocativa. O episódio de Bel e o dragão, acrescentado ao livro de Daniel em algumas tradições. Essa história mostra de forma quase satírica a impotência dos deuses babilônicos diante do Deus de Israel. Diferente do tom solene de outras passagens, aqui a crítica é carregada de ironia, como se fosse uma peça de teatro destinada a expor o ridículo da idolatria. E isso nos revela algo fascinante. O povo judeu não apenas resistiu à pressão cultural, mas também encontrou formas criativas de mostrar a fragilidade dos ídolos. Você já percebeu como o humor pode ser uma arma poderosa contra a opressão? A primeira parte da narrativa fala sobre o deus Bel, que era cultuado com fartas oferendas de comida e bebida. Segundo a crença babilônica, Bel consumia os alimentos deixados em seu templo, provando sua presença e poder. No entanto, Daniel questiona essa prática, afirmando que o ídolo nada fazia. Para provar, os sacerdotes de Bel colocam as oferendas e selam o templo, confiantes de que o Deus as consumiria durante a noite. Mas Daniel espalha cinzas pelo chão em segredo, revelando no dia seguinte as pegadas dos sacerdotes e suas famílias, que entravam escondidos para comer os alimentos. Não é irônico que a fé em Bel fosse sustentada, literalmente, pelo estômago dos seus próprios sacerdotes? Esse episódio mostra como a idolatria era sustentada mais pela manipulação humana do que por qualquer poder real. Os sacerdotes viviam de uma farsa, alimentando o mito de um Deus que, no fundo, não passava de uma estátua imóvel. Para os exilados, ouvir essa história devia ser libertador, pois revelava que os deuses da Babilônia não eram nada além de ilusões sofisticadas. E, ao mesmo tempo, é um lembrete universal.
Quantas vezes a humanidade deposita sua confiança em coisas que parecem grandiosas, mas que, na prática, não passam de invenções frágeis. Na segunda parte da narrativa, surge um novo desafio: o culto ao dragão vivo, considerado uma divindade. Diferente da estátua de Bel, esse dragão era um animal de carne e osso, adorado como manifestação do poder divino. Mais uma vez, Daniel é colocado à prova, e desta vez ele mata o dragão de forma engenhosa, alimentando-o com uma mistura de piche, gordura e pelos, que o fazem explodir. O ato é descrito de maneira quase teatral, como se a intenção fosse ridicularizar a crença no poder de uma criatura mortal. Já parou para pensar em como esse contraste expõe o absurdo de adorar algo que pode morrer de forma tão banal? O episódio de Bel e o dragão não é apenas uma sátira contra a idolatria babilônica, mas também uma forma de fortalecer a fé judaica no meio do exílio. Ao rir dos deuses falsos, os judeus reafirmavam que somente o Senhor era digno de adoração. Essa narrativa circulava como uma arma espiritual, alimentando a identidade de um povo que precisava resistir à pressão de um império arrogante. Não é curioso como histórias simples podem carregar mensagens tão profundas? Além disso, esse texto nos ajuda a compreender o pensamento religioso da época. Ele mostra que os judeus não viam apenas os ídolos como fracos, mas também questionavam as estruturas que os sustentavam. Sacerdotes corruptos, rituais manipulados e crenças ingênuas. O confronto não era apenas com imagens de pedra, mas com sistemas inteiros que exploravam a fé popular. Você percebe como essa crítica continua, atual, mesmo séculos depois. Afinal, ainda hoje existem estruturas que se aproveitam da confiança cega das pessoas. O uso de ironia e sátira também é significativo porque revela uma estratégia de resistência cultural. Enquanto os babilônios ostentavam templos e procissões, os judeus usavam a narrativa para rir de tudo isso, minando o prestígio dos deuses diante das novas gerações. A fé, assim, não se manteve apenas pela seriedade, mas também pela inteligência de mostrar que a idolatria era um jogo vazio. Já notou como muitas vezes é o olhar crítico e bem-humorado que desmonta as ilusões mais perigosas? Por fim, o relato de Bel e o dragão nos lembra que a verdadeira força não está na aparência, no tamanho de templos ou no brilho de estátuas, mas no Deus que age de forma viva e soberana. Essa história atravessou séculos porque conseguiu transmitir em poucas cenas uma verdade profunda. Os ídolos podem impressionar por algum tempo, mas sempre acabam revelando sua fragilidade. E o que parecia apenas uma fábula é, na verdade, uma lição eterna sobre a diferença entre o que é falso e o que é real. Agora me diga, você acha que a sátira é mais eficaz do que a denúncia direta para expor a fragilidade de falsas crenças? O exílio babilônico foi uma ferida aberta na história de Israel, mas também se tornou o cenário onde a fé foi purificada e redefinida. Estar longe da terra prometida, sem templo, sem altar e sem sacrifícios, parecia o fim da identidade de um povo. No entanto, foi justamente nesse período que a crença no Deus único se fortaleceu de forma inabalável. Paradoxal, não?
O que parecia ser derrota revelou-se como a ocasião em que Israel descobriu que sua fé não dependia de paredes de pedra, mas de uma relação direta com o Senhor. Já percebeu como, às vezes, a adversidade é a forja da verdadeira convicção? Os livros e tradições que nasceram nesse tempo, incluindo narrativas como as de Daniel, Susana, Bel e o Dragão, foram mais do que histórias. Eles se tornaram espelhos para o povo, mostrando que mesmo em terra estrangeira, sua identidade podia resistir. Era como se cada episódio dissesse: nós podemos estar longe de casa, mas não estamos longe do nosso Deus. Essa percepção moldou a consciência coletiva de Israel, fortalecendo a ideia de que a presença divina transcende templos e fronteiras. Não é impressionante como um povo consegue transformar dor em fonte de sabedoria? O impacto do exílio também foi cultural. Israel aprendeu a conviver com novas línguas, costumes e filosofias, mas sem perder sua essência. Pelo contrário, essa convivência gerou uma reafirmação ainda maior daquilo que os diferenciava. A cada confronto com os deuses da Babilônia, a cada imposição cultural, surgia uma resposta criativa, fosse em forma de sátira, fosse em forma de oração. Essa resistência moldou não apenas a religião, mas também a literatura, que se enriqueceu com histórias carregadas de simbolismo. Você já notou como é justamente o contraste com o estrangeiro que muitas vezes nos faz redescobrir quem realmente somos? E o curioso é que, ao longo dos séculos, esses escritos não ficaram restritos ao exílio. Eles atravessaram gerações, chegaram até comunidades da diáspora e influenciaram o pensamento religioso judaico e cristão. Quando lemos Daniel e os apócrifos associados, não estamos apenas diante de memórias antigas, mas de textos que viajaram como sementes, florescendo em diferentes tempos e lugares. E aqui surge uma reflexão inevitável. Se a fé de Israel tivesse se diluído na Babilônia, será que ainda teríamos hoje esse legado que moldou metade do mundo ocidental? Mas não podemos esquecer, o exílio também foi doloroso. Não era apenas um cenário de resistência intelectual e espiritual. Era um tempo de lágrimas, saudade e humilhação. Os salmos compostos nesse período falam de um povo que chorava às margens dos rios da Babilônia, lembrando-se de Sião. Essa dor não pode ser minimizada, porque é ela que dá peso às histórias de vitória. Afinal, o que seria da coragem de Daniel diante dos leões sem o pano de fundo da opressão? O que seria da sátira de Bel e o dragão sem o peso de séculos de idolatria esmagando os exilados? E é aqui que encontramos a vitória de Israel. Não foi uma vitória militar. Não houve espadas levantadas, nem muralhas derrubadas. A vitória aconteceu na mente e no coração. Um povo pequeno resistiu ao império mais poderoso da época, não com armas, mas com a força da sua fé. Eles não precisaram destruir Babilônia para provar sua verdade. Bastava mostrar que seus deuses eram frágeis diante do Senhor. Essa lição ecoou não só para eles, mas também para todos os povos que depois entraram em contato com suas escrituras. Já pensou como é surpreendente que uma nação vencida se tornou, no fim das contas, vencedora? O impacto disso se refletiu até mesmo no futuro da religião judaica e cristã.
Ao perceber que sua fé podia sobreviver sem templo e sem sacrifícios, Israel abriu caminho para uma espiritualidade mais universal, que depois seria essencial para o cristianismo nascente. O exílio, que parecia uma sentença de morte, foi, na verdade, uma preparação para algo maior. Isso mostra que, em certos momentos da história, a derrota aparente é apenas a moldura de uma vitória ainda mais significativa. Não é intrigante pensar que, sem o trauma da Babilônia, talvez o monoteísmo nunca tivesse se firmado como se firmou? E assim, quando olhamos para trás, vemos que a verdadeira vitória não foi a queda de Nabucodonosor, nem o fim do exílio decretado por Ciro, mas a sobrevivência da identidade de Israel. Um povo sem exército, sem poder e sem território, mas com uma fé inquebrável, atravessou os séculos para deixar um legado que ainda hoje inspira e questiona. É por isso que a história de Daniel, de Susana e até de Bel e o dragão continua sendo contada, porque no fundo não é apenas a história deles, mas também a nossa, a história de como a fé pode resistir a qualquer império. E agora eu te pergunto, você acha que a verdadeira vitória está em dominar terras ou em permanecer firme no que se acredita? Chegamos ao fim desta jornada pela história da Babilônia e pelo impacto do exílio de Israel. E talvez você esteja se perguntando, o que tudo isso significa para nós hoje? É simples. Mostra que nenhum império, nenhum Deus falso, nenhuma estrutura humana consegue apagar a verdade que atravessa os séculos. A Babilônia caiu, seus deuses foram esquecidos, mas o Senhor continuou reinando e a fé do povo exilado sobreviveu para sempre. Essa é a prova de que, por mais que as circunstâncias pareçam esmagar, a essência daquilo que é verdadeiro permanece inabalável. E é por isso que eu quero te fazer um convite especial. Deixe aqui nos comentários a sua sugestão de tema para o próximo vídeo. O que você gostaria de ver sendo explorado? Qual personagem, qual curiosidade, qual acontecimento bíblico ainda intriga você? O canal existe justamente para aprofundar essas histórias, revelar detalhes que muitas vezes passam despercebidos e trazer para você um conteúdo rico e fundamentado. Então compartilhe sua ideia, porque ela pode ser a base do próximo episódio. E claro, se você ainda não é inscrito, este é o momento perfeito para fazer parte da nossa comunidade. Clique em inscrever-se, ative o sininho e continue estudando com a gente. Aqui você encontra não apenas narrativas bíblicas, mas também análises históricas, culturais e teológicas que vão te ajudar a enxergar a Bíblia sob novas perspectivas. Afinal, conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. E para encerrar com chave de ouro, quero deixar com você uma palavra de esperança que atravessou gerações, ecoando desde os tempos do exílio até hoje. Está no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Assim como sustentou Israel em meio à Babilônia, ele sustenta aqueles que permanecem firmes na verdade, ainda que o mundo inteiro pareça ruir. É uma mensagem de fé, mas também de perseverança histórica. Aquilo que é real não pode ser derrotado. Então lembre-se, estude, aprofunde-se, questione, investigue, porque a Bíblia não é apenas um livro antigo, é um tesouro inesgotável de conhecimento.
E aqui, nesse canal, nós vamos continuar explorando juntos cada detalhe. Agora me conta, você está pronto para mergulhar ainda mais fundo nas próximas histórias?